você não parece autista. Bom, isso é uma coisa que eu ouvi muito até hoje e me fez pensar, porque o do autismo do meu irmão quase nunca é questionado. Então vamos entender de uma vez por todas a diferença entre o autismo de nível 1, 2 e 3? Começar, o que é o autismo? Em resumo, se você tem autismo, você tem mais neurônios. Acaba que isso sobrecarrega a pessoa e a gente conhece as características que a gente tem hoje, como por exemplo a estereotipia e as crises. Mas enfim, qual é a diferença entre o autismo de nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3? Bom, o nível de suporte 1, que é o meu caso, ele tem uma facilidade de mascaração, vamos dizer assim, melhor. Ou seja, o autista de nível 1, ele, ao longo de sua vida, observa os comportamentos das pessoas e ele repete eles. Então, por exemplo, um autista de nível 1 pode não saber alguma ironia, mas por ele ouvir ao longo da sua vida se tornou algo normal para ele, como, por exemplo, tirar o cavalinho da chuva. Para ele pode até não fazer sentido, mas já que ele ouviu isso a vida toda, agora faz sentido. Autistas de nível 1 escutam constantemente nossa, você não parece autista. Então, o suporte 1, ele tem uma ansiedade maior, ele precisa de terapia pro resto da vida, mas ele consegue ter uma vida mais normal do que os outros níveis, levando em consideração que a maioria das pessoas de nível 1 são verbais. Mas tem uma dificuldade ali de comunicação na maioria dos casos. Autismo de nível 2 de suporte. Bom, o autismo de nível 2 de suporte, ele pode ser verbal ou não verbal. E ele tem uma dificuldade maior de mascarar o autismo, mas eles conseguem perceber mais o mundo. Um exemplo de pessoa de autismo nível 2 é o Shaun de The Good Doctor. Ah, mas ele não é autista nível 1? Então, muitas pessoas até tacam hate na série, dizendo que o autismo dele é muito exagerado. Mas, pra mim, gente, aquilo tá incrível. Eu fico até com medo de tão boa que é a atuação do ator. Ver que todos com você. Na minha perspectiva, ele é ali, se ele for, é um 1 para 2, então minha perspectiva do Shaun. Enfim, 3, que é o nível do meu irmão. Bom, a maioria deles costumam ser não verbais ou verbais não funcionais, que são aqueles que falam, mas não necessariamente faz sentido. Pode ter, em alguns casos, sim. E eles têm um nível de estresse muito alto na maioria das vezes e eles não têm por ter uma perspectiva muito aguçada do mundo, acaba que eles não têm uma perspectiva muito aguçada do mundo fica meio difícil de explicar, mas basicamente é um nível que vai precisar de ajuda pra vida toda e que tem muito pouca, como é que é o nome? Responsabilidade, mas que a maioria que costumam precisar mais de ajuda pra vida, né, e infelizmente é o mais difícil. Eu digo porque o meu irmão é nível 3 e, tipo, quando chega nas férias, ele tem crises quase todos os dias. Então tem essa questão da rotina e com certeza é o que mais sente de forma geral e não consegue lidar com esses sentimentos. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a única coisa que eu posso dizer é que nenhum autista é igual, até porque é um espectro, cada um tem suas diferenças e lembrando que eles também são seres humanos, eles também têm sentimentos, né, gente, como qualquer outra pessoa. Inclusive, essa aqui significa a colar do autismo e esse aqui é doenças, como é que fala? Deficiências invisíveis, que o autista pode usar qualquer uma das duas. E, enfim, o amor, ele sempre vai vencer tudo, então amem os autistas, acolham eles e respeitam eles, né? A gente, no caso, né? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.